Então, pessoal, bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão vendo. Seguindo com mais uma aula da mentoria via WhatsApp. E hoje a gente vai falar de mercados futuros. Antes de mais nada, queria dizer que essa questão do mercados futuros, ela envolve uma trilogia. A ideia é fazer uma trilogia entre mercado futuro e depois os dois que a gente mais operam, que é, no caso, o mini índice e o mini dólar. Então, por que que eu resolvi fazer essa aula? Primeiro, porque a gente precisa de entender, né, de conhecer o ativo, ou melhor, o que a gente está negociando. Não adianta nada eu vim aqui digitar um código de um mini índice, mini dólar, dólar cheio, mas e aí? Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei qual que é o volume financeiro que eu estou alavancando, eu não sei o risco que eu estou correndo, eu não sei qual mercado que é esse, que todo mundo fala, se ele é fácil, se ele não é. Então, assim, a ideia é exatamente essa, é eu chegar e falar assim, olha, eu preciso entender o que eu estou fazendo para eu saber de qual forma eu vou melhorar, ou melhor, de qual forma eu vou aprender a lidar com aquele mercado. Por que que eu tenho essa preocupação? Porque, primeiro, cada mercado tem a sua característica muito bem definida. Então, diferente não é com o mercado futuro. Eu tenho o mercado à vista, o mercado a prazo. A gente vai falar um pouquinho sobre. E o mercado futuro, ele tem algumas características muito importantes. E só que como o vem rápido, como eu vejo muito rápido o dinheiro aqui na minha frente, ele é o mais atrativo das corretoras, é o mais atrativo entre os mercados de se operar. Por quê? Porque ele é muito rápido, muito dinâmico. Então, eu opero aqui, eu consigo R$ 100 no gráfico de 2 minutos, no gráfico de 5, no gráfico de 15, diferente do mercado acionário, que eu preciso de esperar uma movimentação num tempo gráfico um pouco maior, a própria liquidez, né? O próprio movimento do candle ali é um pouco mais lento, então por isso que chama muita atenção. Então, a ideia é inserir o mercado futuro no nosso contexto e, a partir daí, entender o que eu preciso fazer ou quais as vantagens, os riscos, as formas que é utilizado o mercado futuro, inclusive pelos grandes gestores de fundos, os traders profissionais, os brokers e etc. Então, primeiro, seguindo a linha, né, da nossa mentoria, a gente sempre vai falar do mercado futuro, vou dar uma definição, algumas formas de negociação que a gente tem, vantagens e riscos e considerações finais, a gente vai para o final da aula e aí a gente discute um pouco sobre esse tema. Então, primeiro, é, quando eu tenho o mercado futuro, eu preciso entender, peraí, que esse que é o primeiro, que é, né? O que é o mercado futuro? Ele funciona com a compra e venda de contratos futuros de determinado ativo. Então, quando eu vou falar de mercado futuro, são contratos que estão à frente do que está sendo determinado hoje. Só que um pouquinho antes desse mercado futuro, eu preciso te mostrar como que é dividido o mercado. Então, quando eu te trago para a definição, funciona com a compra e a venda de contratos de determinado ativo, contratos futuros de determinado ativo, eu volto um slide e te apresento quais são as formas de negociação do mercado. Então, antes de entender por que mercado futuro, por que isso, por que aquilo, eu preciso de te mostrar como que está dividido o nosso mercado, e aí você vai entender aonde está o mercado futuro e de onde a gente está falando. Então, primeira coisa, podemos negociar de duas formas, à vista e a prazo. Quando eu falo à vista, eu me refiro ao mercado acionário, ao mercado de ações. E quando eu falo a prazo, eu me refiro aos três outros mercados em formas de negociação. Quais são? Mercado a termo, mercado de opções e mercado futuro. Cada um aqui tem uma especificidade, cada um tem um jeito de operar, cada um tem um código, ou a gente fala o ticker, né, de ações, cada um tem
uma estratégia, cada um tem uma interpretação. Nós resolvemos falar, diante de todas as opções que a gente tem, do mercado futuro. Então, por isso que eu passei o slide, dei a definição, mas aí eu falei, pô, mas como assim, né? Por que que é futuro? Qual que é a ideia de ser mercado futuro? E aí eu trouxe como são divididos os mercados, quais são as formas de negociação do mercado, e aí a gente tem o mercado futuro. E aí eu volto naquele slide agora, já sabendo por que que ele é um mercado futuro, porque ele é negociado a prazo. Então, alguns elementos, algumas características desse contrato vão ser num tempo que não é o presente. Então, ele vai estar um pouco à frente. Então, qual que é a ideia? Nele, o investidor especulador se compromete a comprar e vender o ativo objeto do contrato na data de vencimento a um preço pré-definido. Então, boa, nós já fixamos os objetivos do mercado futuro. Quais são? O contrato na data de vencimento a um preço pré-determinado. É como se fosse um acordo no seguinte sentido: olha, lá na frente, esse contrato aqui que a gente está fazendo agora, ele vai ter esse valor. Combinado? Combinado. E aí, qual que é a ideia das pessoas que fazem isso? Prioritariamente, a gente vai ver que o mercado futuro ele tem algumas características que o diferem dos outros, do mercado à vista, de mercado de opções, de mercado a termo. Ele é um mercado de proteção. O nascedouro dele, a ideia básica dele é proteção. Proteção ao quê? A oscilação do ativo que o derivou do mercado à vista. Então, eu tenho vários tipos de contratos futuros que têm alguma coisa que foi derivado dele. Como assim? No mercado à vista, eu tenho um ativo, esse ativo derivou-se para o mercado futuro e ele é que eu vou negociar. Então, eu tenho índice no mercado à vista, que a gente não opera no Brasil, mas só como referência, eu tenho o índice Bovespa? Tenho. Então, eu tenho o mini índice e o índice futuro? Tenho. Por quê? Porque ele é uma mensuração dos contratos que irão ser negociados ao vencimento a um preço pré-determinado. Ele tem uma diferença. Qual que é essa diferença? Ele não precisa de ter uma quantidade determinada. Ele só precisa de uma data de vencimento e um preço determinado. E aí eu posso negociar qualquer quantidade nele? Sim. Precisa de ser lotes fechados? 10 contratos, 15 contratos? Não. Eu preciso de entender que a quantidade não é limitada pelo mercado futuro, mas a data de vencimento e o preço pré-definido, sim. Então, qual que é o maior exemplo que eu dou de contratos futuros, que muitos livros também dão esse exemplo, é a ideia de uma empresa que tem dívidas em dólar e a oscilação da moeda. Então, não só dívidas, né? Ela tem lucros em dólar, ela tem dívida em dólar, pode ser um investimento dela em dólar. E aí, qual que é a ideia? Eu não controlo a macroeconomia, a economia externa, eu não tenho influência nesse setor, então, mas eu consigo participar da oscilação que ele me proporciona. Só que eu participo da oscilação boa, que é a favor, né, e a participação ruim, que é contra o meu objetivo. E aí, pensa aí, eu tenho uma empresa e eu contraio algumas prestações de pagamento em dólar. Se, para pagar a longo prazo, se o dólar estoura para cima, por qualquer motivo que seja, eu não vou conseguir arcar com o meu valor. Eu vou ficar com esse valor aí pendente, né? Vou me endividar, posso até desdobrar para uma quebra, uma coisa nesse sentido. Então, quem eu cito muito, né, nesse exemplo? Eu cito muito nesse exemplo questão de aviação. Então, quando eu estou na aviação, as peças, a maioria das coisas que acontecem, elas são em dólar. Então, quando eu faço qualquer contrato, é em dólar. E aí, se eu tenho uma oscilação brusca na moeda aqui, e uma desvalorização, e uma valorização do dólar, eu aumento o meu patrimônio ali, a minha dívida, né, desculpa, nesse período, e aí eu não tenho como marcar.
Para ter uma noção também do que é mercado futuro, não falando só de moeda, não falando só de índice, a gente tem os que derivam também das commodities. O que que são as commodities? É café, milho, ouro, soja, são esses, que a gente tem também, né, na economia. E aí, o que que acontece? Pensa aí comigo. Vamos lá, eu sou um produtor de café, e eu negocio a minha venda em dólar. E aí, eu vou calcular o meu preço agora e fazer a minha especulação para quanto que esse preço vai estar ao final da minha produção de café. Quando eu chegar lá na frente, quando eu for entregar, eu não posso estar sujeito à variação do momento da entrega. Por quê? Porque eu tive gasto desde o preparo da terra até eu desenvolver, o crescer da colheita, aguar, irrigar, remédio, etc, etc. E eu preciso de ter um mínimo. E aí, trazendo para o commodity, o que que eles fazem? Eles fazem o seguinte, ó, esse preço desse café, desse grãozinho aqui que está sendo plantado hoje, ele vai ser comercializado a X dólares. Pensa comigo, esses X dólares, $10, por exemplo, esses dólares, eles já, quando eu falo que eu aceito esses dólares, eu já entendo que se eu vender o grãozinho que eu estou começando hoje, lá no futuro, por $10, eu já abarquei todos os preços da minha produção, com gasto, com etc, etc, e ainda estou com lucro. Beleza? Beleza. Só que aí vamos pensar dos dois lados. Eu fiz e eu falei assim, ó, não, se eu conseguir vender isso aqui por $10, para mim tá tranquilo. Lá na frente tá ótimo. Se ano que vem eu vender esse produtinho que eu estou plantando aqui hoje por $10, excelente. E aí eu já vou ter lucro. Agora a gente vai lá na frente. Daqui a 2 anos chegou a hora da negociação. Nessa hora da negociação, já está marcado, já está consolidado. Eu tenho uma data de vencimento e um preço pré-definido. O preço, $10. Se o valor da moeda dólar hoje, na data do vencimento e no preço pré-determinado, se ele tiver mais que $10, desculpa, mais que $10, beleza, eu deixei de ganhar. Deixei de ganhar um tanto a mais da minha produção. Só que, em contrapartida, se ele tiver menos que $10, eu garanti o que eu tive como custo e como lucro da minha produção. Então, a ideia do mercado futuro é fazer com que a gente tenha uma segurança a longo prazo, ajustada entre as partes. E aí eu não fico só à deriva de uma valorização. Esse é um ponto do mercado futuro. Qual que é o outro? O outro é, eu tenho investimentos no mercado à vista, eu tenho mercados de ações, eu tenho algumas ações do mercado. E o mercado pegou um mau momento e ele começa a cair, 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 cair. Para eu não precisar desfazer todo o meu conjunto, todo o meu arranjo financeiro ali de investimento, toda a minha carteira de investimento, eu vendo no mercado futuro. E aí, o que eu perco nessa queda, eu ganho na queda da venda no mercado futuro, porque os mercados muitas das vezes caminham juntos. E aí, o que que acontece? Quando o mercado à vista, ele retoma o rumo dele, eu também entro comprado no mercado futuro, e aí eu melhoro ainda mais o rendimento da minha carteira. Então, o mercado futuro, ele serve como hedge, é o que a gente chama de proteção. Eu consigo garantir uma lucratividade média, ou melhor, diminuída nos prejuízos, em relação à oscilação do mercado à vista. Então, eu consigo, ó, abarcar várias situações para o mercado. E nisso, a gente tem também o que a gente faz, que é o day trade, que é o trade ali rápido, na busca das oscilações de moeda. Então, quando eu falo mercados futuros, compra e venda de contratos futuros de determinado ativo, essa palavra ativo, ela pode ser commodities, aí entra café, milho, ouro, prata, soja, os grãos, boi gordo e etc. Pode ser índices, índice Bovespa, SP500,
pode ser o índice da moeda do ien, pode ser vários índices que estão disponíveis. E eu tenho as moedas, pode ser dólar, pode ser euro, pode ser qualquer outro par de moeda que faça parte da nossa bolsa. E aí, por que que eu destaquei mercado futuro, Ibovespa e dólar? Porque são os que a gente opera. E é os que eu quero abarcar pela trilogia dessa aula. Eu quero falar primeiro do mercado, depois eu vou falar do mercado futuro, um ativo que deriva do índice, que é o índice futuro, e o do dólar, que é o dólar futuro, que são os que a gente mais conhece. E aí, dentro desses índices, desse dólar, eu tenho mini índice, mini dólar, eu tenho essas configurações ainda de mercado. Então, só para a gente não perder aqui, espera aí rapidinho. Pronto. Consegue me ouvir? Então, só para a gente voltar aqui, existem algumas formas de utilizar esses contratos futuros. E cada uma delas tem um objetivo específico. Então, foi o que a gente falou. Eu tenho, dentre as mais comuns, hedge, que é o mercado de proteção, e o mercado de especulação. O que que é o hedge? Quando eu utilizo dos futuros para diminuir a eventual mudança nos preços do mercado do seu ativo originário. Então, se eu tenho ouro, ou melhor, boi gordo, soja, qualquer coisa, eh, como é que é? Opções entram nesse mercado também? Não, o de opções, ele é no de opções. Então, a característica do de opções é que eu tenho call, eu tenho put, eu tenho valor determinado, eu tenho preço futuro também, eu tenho data de vencimento, várias características, mas eu tenho estruturas diferentes do que o mercado futuro de mini índice e dólar. Então, é uma boa a gente também falar do mercado de opções. Então, só para a gente voltar, eu tenho a questão de proteção do hedge, que eu vou utilizar para diminuir a eventual mudança nos preços do mercado no seu ativo originário. Então, eu tenho uma carteira de ações, eu vou utilizar o índice futuro ou o mini índice para eu fazer a proteção da minha carteira de ações. Por quê? Porque o mercado de ações originou-se do índice Ibovespa. O futuro do índice Ibovespa é o índice futuro e assim por diante. Então, tal proteção acontece porque os futuros fixam hoje um preço para que o ativo seja negociado à frente, não importando quanto ele estará custando no mercado à frente. Então, olha só, qual que é a ideia? Se eu negociei hoje, eu vou tratar do preço hoje como se lá na frente ele fosse. Outra forma é a especulação. Em vez de proteção, o especulador atua no mercado para lucrar. Se o objetivo é ganhar com a diferença dos preços a cada movimentação. É comum que a especulação ocorra em operações intraday. E aí, eu faço a chamada para vocês. Qual que é a ideia? Se eu tenho mercado futuro, se eu tenho mercado futuro, e eu falei para vocês que o mercado futuro é uma proteção do mercado à vista, então, basicamente, quem opera em mercado futuro tem que estar muito mais preparado. Por quê? Ele tem que entender o que está acontecendo no à vista, o que vai modificar o à vista, para ele entender o futuro, para ele proteger o à vista. Sem contar que a proteção, quando a gente fala de proteção de capital, não é R$ 50, R$ 100 protegendo 50. São milhões sendo protegido por milhões ou trilhões. Então, por que que a volatilidade, a movimentação do Kindle, ela é muito mais rápida no mercado futuro? Se a bolsa gira em torno de 12 bi por dia, o mercado futuro gira em torno de 60, 80 bi por dia. Então, não sei chegar tanto, mas 60 já vi que já chega. Então, qual que é a ideia? O que que a pessoa te vende, né? O que que é vendido? Que o mercado futuro, mini índice, mini dólar, basicamente, eu te dou uma garantia
eu te exijo uma garantia baixa, você com R$ 100 consegue movimentar um contrato, que na verdade está movimentando 118, 119 mil reais, sem saber que está alavancado, correndo o risco dessa operação. Então a ideia é, onde que eu estou pisando? Ah, não, com R$ 200 na conta eu consigo operar um contrato e eu consigo fazer R$ 10. Beleza, mas a sua alavancagem com R$ 200 na conta, ela está sendo quase 80 vezes para você ter condição de movimentar um contrato. A gente está falando do mini. Então a ideia é essa. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, para quanto que eu estou tirando. Por que que eu estou falando isso? Porque foge à realidade. Às vezes eu tenho R$ 1.000 e eu já consegui fazer R$ 1.000 na minha conta. Só que isso não vai ser uma regra nunca, porque é muito alavancado. Então eu preciso de me situar para entender, foi até um plano, uma conversa, né, do nosso plano para eu entender quanto de dinheiro que eu estou querendo abstrair, ou tirar, ou produzir daquele dinheiro que eu tenho na minha corretora como margem. Independente disso, os contratos futuros apresentam elementos comuns. Independente dele ser commodity, dele ser índice, dele ser moeda, independente daquelas classificações lá, eles têm algumas coisas em comuns. Quais são? O objeto de negociação, a cotação, unidade de negociação e mês de vencimento. Então, o objeto de negociação dele é moeda, compra e venda. A cotação é o preço dele que ele está no momento. A unidade de negociação é o contrato, é o tanto que eu consigo de negociar. E o mês de vencimento. A gente sabe que de tempo em tempo a gente precisa mudar o ticker, né, de cotação que está lá. Às vezes é o INZ, o INDOL e assim por diante. Por quê? Porque ele tem um mês de vencimento e esse mês de vencimento é o que faz esse contrato futuro aí seguir ou voltar, beleza? Margem de garantia. A B3 exige que os operadores deixem uma garantia nas corretoras pelas quais eles operem. O que quer dizer isso? Então, eu preciso para conseguir alavancar, ou melhor, para conseguir ter um contrato futuro sendo movimentado, eu preciso de ter uma garantia na minha corretora. E aí tem corretora para corretora. Tem algumas que exigem R$ 200, tem umas que exigem 100, tem algumas que exigem X, e eu consigo movimentar. E aí o fato é que o valor da margem equivale a um percentual da operação com os contratos. Então, tem corretora que te facilita de uma forma, tem que facilita de outra, tem outras que não te ajudam tanto, enfim, por aí vai. E aí um detalhe, essa garantia não precisa ser necessariamente dinheiro. Eu não preciso ter dinheiro na minha conta. Outros ativos, como ações, títulos públicos e até outros papéis privados podem ser utilizados. O que eu estou querendo te dizer? Estou querendo dizer o seguinte, se eu tenho, vamos lá, o valor hipotético de R$ 50.000, e eu monto uma carteira de ações, ou com ações e CDBs, CDIs, alguns títulos. Essas ações lá, eu tenho lá R$ 50.000 de Petro. Essa Petro que está lá, R$ 50.000 no valor, eu não preciso de, além dos 50.000, ter um dinheiro na conta corrente e habilitar como garantia. O mercado entende que esses 50.000 investidos em Petro, em ações, eles servem já de garantia para eu conseguir movimentar o contrato futuro. O que eu tiro disso? Eu tiro disso o seguinte, se eu tenho a minha carteira e se eu faço uma operação em mini índice ou dólar, por exemplo, o meu valor de 50.000 serviu tanto para eu ficar posicionado e ganhar a diferença na ação, quanto me dá garantia para que eu ganhe aqui também. Então, o meu dinheiro, a minha carteira, quando ela é bem distribuída, bem dimensionada, e respeitando os que servem como garantia para se operar os futuros, eu consigo fazer sem mexer na configuração que eu tive para os meus investimentos. Então, isso é uma coisa que muita gente não sabe, e aí eu deixo para você essa reflexão. Eu posso ter R$ 15.000 em ações,
e ainda assim, com esses 15.000, esses 15.000 serem a garantia para que eu consiga operar os contratos futuros. Aí, se eu perder no contratos futuros, aí eu tenho que, para arcar, né, deixar 0 a 0 na corretora, eu vou ter que realizar parcialmente o valor do débito que eu tenho com a corretora. Então, são ajustes que são feitos, beleza? Outra função é de lucros e prejuízos. Para saber o quanto que eu estou ganhando, ou melhor, para saber o quanto que eu estou perdendo ou ganhando, é necessário saber quanto que se ganha e quanto que se perde por cada ponto. Então, mercados futuros, e aí direcionando para índice dólar, eu tenho pontos. Então, o dólar cheio eu tenho uma configuração, o mini dólar eu tenho outra, o índice cheio eu tenho uma configuração e o mini índice eu tenho uma outra configuração. Então, primeiro, dólar cheio, eu tenho R$ 50 por ponto. E o lote padrão são 5 contratos. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 50, então cada ponto, R$ 250. E o dólar anda de meio em meio ponto, então 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. O mini dólar são R$ 10 por ponto. Então, eu tenho 0,5, 0,1, 1 ponto, R$ 10. E aí, a partir daí, que estão as contas que a gente faz do valor que a gente ganha na especulação no mercado futuro. Como assim? Então, eu tenho que, vou escrever aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu tenho aqui, ó, se eu for fazer uma conta do mini dólar, eu tenho o número de contratos vezes o número de pontos vezes o valor de cada ponto, R$ 10. E aí eu tenho que, se eu fizer um ponto com um contrato, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 10, R$ 10. Se eu fizer 2 pontos com um contrato, 2 vezes R$ 10. E aí, se eu fizer 10 pontos com 10 contratos, vezes R$ 10, eu vou ter o valor de R$ 1.000. Então, eu consigo entender o número de contratos exatamente exatamente com a ideia que eu estou apresentando aqui para vocês. E aí, se eu for fazer o do índice, eu tenho a mesma coisa. Qual que é a ideia? A ideia é número de contratos, desculpa, número de contratos, vezes o número de pontos, vezes, e aí que entra o 0,20 centavos. Então, qual que é a ideia do cálculo? É eu saber o número de contratos vezes o número de pontos vezes o valor que eu opero. Tem gente que fala assim, nossa, o dólar bate mais. O dólar, quando você perde 2, 3, 4 pontos, eu precisaria ter perdido 300, 400 no índice. É porque é proporcional, fala proporcionalmente, ué. Se eu tenho R$ 10 em um e 20 centavos no outro, então tem gente que faz uma correlação. Eu opero 2 contratos de dólar para 6 de índice. E aí o cara faz o gerenciamento dele da forma que for. Mas fato é, se eu quiser entender qual que foi o valor que eu ganhei, ou que eu vou ganhar, ou por que que eu estou ganhando aquele valor, eu tenho que saber número de contratos vezes o número de pontos, vezes o valor de 20 centavos. Só um detalhe do seguinte, o índice, desculpa, ele anda de 5 em 5. O dólar anda de meio em meio e o índice anda de 5 em 5. Então, 5, 10, 10, 15, 20, aí vai, 35, 45, 55, até virar a casa lá do 100, 105, 110, 115 e etc. Então, eu consigo entender que aqueles valores lá, 119.000 é exatamente os números de pontos que a gente está variando. Se eu falar assim, ó, a entrada é em 120.200 e a gente vai até 120.300. Eu andei 100 pontos. Eu vou pegar o meu número de contratos vezes 100 pontos vezes 20 centavos. E aí eu vou ter necessariamente o que eu
auferida aquela negociação ali, beleza? Então só para quais são as vantagens, né, do mercado futuro? Primeiro, liquidez e grande volume de negociação. Então, as operações ela acontecem muito mais rápido. Então, quando eu vejo ali a velocidade com que o preço desloca é impressionante. Então, se tem uma notícia macro ainda, ou alguma influência de mercado, algum dados importante, alguma notícia, aí que ele anda mesmo. Chega em um candle, dependendo do nível do dia, em um candle eu consigo obter aí 600, 700 pontos para mais. No dólar, eu chego a candles de 12, 20 pontos, dependendo da influência que acontecer. Outra característica, flexibilidade. No mercado acionário, geralmente, não se utiliza muito do short. O que é o short? É a venda curta. Então, no mercado acionário, eu busco ali sempre uma constante na variação do preço, sempre para cima, sempre melhorando. Por isso que eu tenho o mercado futuro para fazer o hedge do mercado acionário. E aí, eu tenho que a ideia é o seguinte, peraí que soltou aqui. Eu tenho que a ideia é o seguinte, tá dando aí, ô Flávio? Beleza. Eu tenho que a ideia é o seguinte, eu tenho como, né? Como as operações são maiores, tem maior liquidez, grande volume, eu consigo posicionar estrategicamente para operar na venda, a operar comprado e etc. Assim eu consigo me proteger com o capital X, um valor que eu movimentaria muito mais lá no mercado acionário, por exemplo. Outra, facilidade de negociação. É muito simples. É um ativo só, é um papel, é um ticker. Eu não preciso de fazer várias carteiras ou me colocar em vários locais ao mesmo tempo. Eu simplesmente tenho um ticker, entro lá, faço a operação que eu quero. A alavancagem. Então, como já foi dito, algumas corretoras solicitam parte do percentual de um contrato e te deixa operar aquele contrato. E aí, ela te alavanca, ela te ajuda, já que você não tem dinheiro para chegar até o valor do contrato, eu vou te emprestar essa capacidade de chegar até o valor do contrato. E, por fim, diversificação. Então, eu tenho futuros de várias situações. Eu tenho de commodities, eu tenho de moeda, eu tenho de índices, igual a gente viu lá. Riscos do mercado futuro. Por ter grande volume e grande negociação, a oscilação ela tem um bom grau de imprevisibilidade. O que significa isso? Eu imagino uma coisa, o mercado futuro já aconteceu outra completamente diferente do que eu imaginei. Por quê? Porque ele é muito, muito, muito arisco. Então, é muito, muito volátil. Então, essa imprevisibilidade, por que eu falo um bom grau? Porque no mercado acionário ou no mercado à vista, eu tenho grau de imprevisibilidade, só que ele tem uma influência, ele sofre uma influência um pouco menor. Então, às vezes acontece um fato relevante, alguma coisa, que ele não sente muito essa influência da oscilação de preço. Já no mercado futuro, tudo movimenta ele, tudo dá esse grau de imprevisibilidade, e também os próprios traders, né, que ali estão, ou os brokers, ou as pessoas que movimentam, fazem gestão do dinheiro no mercado futuro, eles não têm que manter previsibilidade, ali é um mercado, é uma renda variável, então a imprevisibilidade já está intrínseca à operação que a gente faz. E outra é o ajuste diário. O dinheiro sai na hora e não no vencimento. Então, uma diferença do mercado futuro para o mercado à vista é essa. No mercado à vista, eu tenho o D+2. Antes era D+3, agora D+2. Que é esse ajuste que é feito. Ó, eu ganhei dinheiro para minha conta, eu perdi dinheiro, sai da minha conta. No mercado futuro, não tem disso. Se eu ganhei, entra agora na minha conta. Se eu perdi, sai agora da minha conta. E aí entra a necessidade da margem que a gente tem conversado. E aí,
olha que legal, ou melhor, olha que sacanagem. O mercado futuro, ele te convida a todo momento para que você entre, inclusive necessitando de garantias muito mais baixas, só que o ajuste é diário. Então, se eu coloquei R$ 100, não deu certo, perdi R$ 100. No outro, coloquei mais não sei o quê, coloquei mais não sei o quê, coloquei tô perdendo, coloquei tô perdendo, por conta da volatilidade, de eu não saber operar, isso faz com que o risco no mercado futuro seja muito maior do que no mercado à vista, dentre todas essas características que a gente está aprendendo. E aí, qual que é a maior sacanagem que eu falei que legal, mas é que sacanagem? É que vende-se o produto mercado futuro como fácil, como tranquilo de operar, como qualquer pessoa que estudou suporte, resistência, linha de tendência vai fazer isso. Então, omitem uma série de situações, de necessidades que é preciso sobre o mercado, futuro, que eles não te falam. E aí o cara te vende um sonho, que ali é fácil de operar, que ali não precisa de você estudar, que se você fizer assim, assim, assado, mais ou menos vai dar certo, só que a realidade é que não vai. Então, primeira coisa, esse mercado é para quem tem o perfil moderado agressivo, para quem está disposto, né, a correr esse canibalismo, né, do mercado futuro, está disposto a aprender análise técnica barra gráfica. Então, se eu entendo que o risco vem de não saber o que eu estou fazendo, e agora eu entendo o que eu tenho que fazer, e eu preciso agora de estar disposto a aprender o que o mercado me quer de mim. Não é eu que vou chegar e o mercado vai descer no meu nível de atuação, não. É eu que tenho que chegar onde o mercado está. E essa escalada para eu chegar aonde o mercado está, para eu começar a buscar resultado, a evoluir, a oferir ganho, está disposto a pagar? Essa é a ideia. E está disposto a aprender gerenciamento de risco? Então, todas as nossas aulas a gente tem falado, né, de gerenciamento de risco, de plano trader, de fixar metas, fixar objetivos, determinar número máximo de perda, determinar capital máximo operacional. E aí, eu preciso de fazer esse conjunto dar certo. Quando eu colocar esse conjunto dando certo, aí que eu vou falar assim: "Não, beleza, agora eu entendi e eu estou preparado para enfrentar o mercado futuro". Então não pode ser de forma amadora, porque a gente viu que o mercado futuro, ele é tão profissional que o profissional do mercado à vista se protege no mercado futuro das oscilações que lá eles têm. Então, não é um mercado fácil, não pode ser vendido como fácil, como tranquilo, como se eu fizer fórmula mágica vai dar certo, porque não vai. Então, tem gente que não gosta desse mercado, tem gente que ama, tem gente que prefere o mercado acionário, e tá tudo bem, tem mais a ver com perfil e, desculpa, o tanto que você está disposto a aprender, beleza? Então a gente chegou aqui nas considerações finais, eu vou encerrar a aula e a gente continua o bate-papo, vou encerrar a gravação.